Olá, caríssimos irmãos, bem-vindo para mais uma noite de bênçãos, preces e ensinamento da Casa Espírita Ana Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inemovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pelas vossas esperanças firmes, para que lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios com que trazemos para o atingirdes. Que assim seja. A fé, mãe da esperança e da caridade. Caros irmãos, evangelho maravilhoso que nos ensina a amar as verdades que Cristo veio nos ensinar. Que bom, que bom. Boa noite a todos e fiquem com a paz que vem de Jesus. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Espero que todos estejam bem com a graça do Pai. Hoje quero ler aqui a oração universal, ou, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, a oração dominical comentada com os comentários da espiritualidade. Nós sabemos que a oração do Pai Nosso é a oração universal, e nós sabemos também que é a oração que Cristo nos ensinou.
também, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na prece dominical, ela diz que é a oração mais completa, porque ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. A primeira parte, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O comentário. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te conhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Isso só a primeira parte do Pai Nosso. Segunda frase: venha o teu reino, venha o reino de Deus, venha para nós, venha, ou seja, que ele exista aqui entre nós. Comentário da parte espiritual. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou de infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito, mas também a responsabilidade das tuas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Quanto significado tem na frase: venha a nós o teu reino, no Pai Nosso, que costumeiramente temos o hábito de orar. E costumeiramente, na maioria das vezes, não entendemos o que é venha a nós
o teu reino, que reino? O reino de justiça e da paz, que nós não fazemos muitas das vezes. Frase seguinte da oração do Pai Nosso: faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deveria ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e se submeter sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que em ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos já o fazem no céu. Fazer a vontade do Pai, aceitar a vontade do Pai, trabalhar na verdade do Pai, agir na vontade do Pai. Isso é fazer a vontade do Pai aqui na terra. Fazemos todos a vontade do Pai, estaremos construindo o reino dele aqui. Construindo essa paz universal, esse amor universal, essa capacidade de nos irmanar. Porque Jesus, ele disse assim, quando ele ensinou a oração, ele disse, Pai Nosso. Ele não ensinou dizendo assim, Pai meu, Pai do branco, Pai do índio, Pai do nacionalidade A, Pai do nacionalidade B, Pai do sexo. Ele não fez nenhuma distinção, ele disse simplesmente, enquanto estava na humanidade, Pai Nosso. Próxima frase, dá-nos o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse? Comentário dos Espíritos. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência à procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e deseja tudo obter sem esforço, nem aquele que só busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do seu próprio infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti.
Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo que a utilizamos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido, o homem na terra dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalharmos, tudo nos será possível. A tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou numa outra anterior, porque és justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos. Não nos deixe invejar aquele que tem aquilo que não temos. Nem mesmo os que dispõem do supérfluo ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e de amor ao próximo, que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça. Ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem bom. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém traz exceção. Que a prosperidade material do mal é efêmera, é passageira, quanto à sua existência corpórea, do mesmo jeito da tua existência corpórea. E que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre com resignação. Na frase, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem, olha só os comentários dos espíritos. Às vezes a gente faz essa prece no automático e a gente não presta atenção, que a gente está pedindo Deus perdoar as nossas dívidas do mesmo jeito que a gente já está acostumado a perdoar aqueles que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Rogamos-te que perdoe-as pela tua misericórdia infinita, sob a promessa de que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Aqui abro um parênteses para lembrar do conselho dado a Jesus à pecadora: vá e não peques mais. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos dão motivo de queixa?
Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, aguardando nós, no coração, desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze com que nós possamos nos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo que na cruz disse: perdoa-o, Senhor, ele não sabe o que faz. Ele fez uma prece ainda para os seus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos dissestes por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir uma nova vida, o que não podemos fazer nesta, para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. A respeito dessa parte da oração, os Espíritos comentaram: dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renúncia ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos na nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal. Infringimos as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirem, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não se constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só aparece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade de o fazer, também podemos ter a vontade de praticar o bem, pelo que
Ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons a fim de resistirmos à tentação. Por fim, a última frase, que assim seja. Preza-te, Senhor, que os seus desejos e os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapem à compreensão se faça a tua vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. Meus amigos, convido-os a fazer uma leitura mais demorada, com mais atenção a esta oração tão completa que o Cristo nos ensinou. E ele foi irmão ao nos dizer, nos ensinar, Pai Nosso. Fazer a vontade do Pai enquanto estamos aqui na terra nos é possível. Vamos fazer o melhor que pudermos fazer para nós enquanto estivermos aqui, para que sejamos cada vez mais discípulo do Mestre.